Também em mamografia. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imeve, porque proteger é cuidar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 12 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV pela Alexa. Alexa, ouvir Folha FM. Pronto, já vai estar aí sintonizado, curtindo aí a nossa programação pelo app exclusivo da Folha também. É só baixar aí na sua lojinha de app e instalar, seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. São 7h05 em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa este programa de hoje com as principais informações de Campos e de toda a região. A gente começa também com a previsão do tempo, como sempre. Tem inclusive um boletim do Instituto Nacional de Meteorologia prevendo tempestade para várias regiões do país, inclusive para a região sudeste, né? Claro, onde estamos nós hoje. Mínima de 19, máxima de 29 graus. Tempo agora é bom.
faz 20 graus aqui no centro e a probabilidade de chuva de 40%. Sexta-feira, 12 de junho, hoje é dia dos namorados. Aliás, começo com grande expectativa para esse dia de hoje. Sempre bom, né? Aqui no programa, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, temos o prazer de receber aqui 2 titulares da bancada do programa Interação, que acontece sempre às terças-feiras aqui na Folha FM. Junto com esses 2 ainda tem o nosso querido Marco Antônio Rodrigues, que trata justamente sobre essa questão de economia, desenvolvimento, crescimento, tecnologia. Estou falando do Cristiano Abreu Barbosa com a gente nesta manhã, empresário, diretor financeiro do nosso grupo Folha da Manhã de Comunicação e também blogueiro do Folha 1. Temos também hoje para conversar com a gente Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Os 2 vêm para falar com a gente sobre vários temas. Vamos passear pelo esporte, começando pelo Brasil de Ancelotti, que vai à Copa do Mundo. Está se desenhando aí pelo menos 8 jogadores daquele time que terminou perdendo para a Croácia nos pênaltis de 2022, meio que um repeteco daquele time. E também um outro assunto que é muito legal, muito interessante, e para a gente brasileiro tem também aí, né, a sua força, que é a série final da NBA entre o New York Knicks e San Antonio Spurs, com uma série fantástica aí, decidindo mais uma competição. E tem a partida para este final de semana agora, né, e que pode ser decisiva. A gente fala aqui sobre isso no primeiro bloco. No segundo, a gente vai para a área da economia, já passeando também com a política, gestão, né, dos administradores tanto das prefeituras, governo do estado e também do Brasil. Vamos fazer um panorama aí da economia de Campos, da região e do Brasil. E, por fim, projeção das eleições, com base nas pesquisas, o que os 2 conseguem enxergar sobre esses números e essa trajetória pré-eleitoral, digamos assim. Estamos no período de pré-eleição, são todos pré-candidatos, então a gente vai pedir aqui uma projeção deles para presidente da República, governador e senadores, já que o Rio elegerá 2 senadores este ano. Gente, rapidamente, só passar aqui pelo portal folha1.com.br e aí a gente começa esse bate-papo com vocês, mas desde já, muito obrigado pela presença dos senhores. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Com a Unimed Campos você pode contar. Também do laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Já tem a vacina contra a gripe 2026. Aproveite e passe hoje na Clínica Vacina Plínio Bacelar e o apoio de Radmédia Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes do portal Folha 1, pelo menos algumas delas aqui em destaque. Homem é preso após agredir com socos e chutes a companheira grávida em Campos. Está na destaque aqui da página. Ele ainda bateu a cabeça dela contra a parede e a pia do banheiro. Meu pai. TCE-RJ mantém liminar que suspende licitação de água e esgoto do Cidenf. Mais uma vez, né, a empresa vencedora entrou com a representação para manter o resultado. Boulevard Sossego, que é a antiga pracinha do Sossego, né, terá o nome de Maron El Kiki Júnior, o Kiko. Que homenagem bacana, né? Merecida, muito legal. Após perseguição na BR-101, PRF recupera carro furtado em São Paulo. Tem vídeo lá no portal Folha 1, hein? México vence a África do Sul na abertura da Copa. Seleção brasileira vive clima leve antes da estreia da Copa do Mundo, que será amanhã, 19 horas. Vem para o centro nesta sexta-feira em comemoração ao Dia dos Namorados, uma programação a partir de 3h30 aqui no Calçadão de Campos. E para fechar, Marquinhos Bacelar.
abre aspas, delação vindo de um bacelar é difícil, fecha aspas. Ele saiu em defesa do irmão Rodrigo, que está preso em Bangu. Gente, são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h11. Deixa eu cumprimentar a nossa bancada, abrir essa pauta de hoje, trazendo aqui pela ordem alfabética o bom dia do Cristiano Abreu Barbosa. 2 tricolores. Igor é flamenguista ou é vascaíno? Agora estou na dúvida. Super flamenguista. Tô brincando, eu sei, tô brincando. Não tem jeito, né, o Cristiano? Mas pelo menos 2 tricolores aqui hoje. Cristiano Abreu Barbosa, empresário e diretor financeiro do Grupo Folha, blogueiro do Folha 1 e da bancada também do programa Interação. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes, a todo mundo que estiver acompanhando pelo stream aí. Agradeço a vocês dois, são os titulares aí do programa, pelo convite. Vamos debater aqui Brasil, não é isso? Copa, Brasil, NBA e um pouco de economia e eleição. As eleições com foco na eleição federal, não é isso? Também. Mas vamos dar uma passada aqui pelo Senado e também pelo estado do Rio de Janeiro, que tem hoje o governador com, né, o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça como governador, né? Essa história política do Rio de Janeiro que, né, sempre acaba terminando mal. O Rio é tão sugêneres que faz até lei nova, né? Rapaz, não fala não. É complicado. E a repercussão disso pelo Brasil afora é um negócio impressionante. Quando você fala que é do Rio, esquece. Meu caro Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui nesta manhã com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia aos colegas do programa, obrigado pelo convite. E tem bastante assunto para a gente conversar, né? Não sei se minha contribuição será valiosa de forma igual em cada um dos temas, mas vamos bater esse papo. Bom dia especial para os nossos ouvintes e telespectadores. A sua visão sempre ampla e crítica é importante, sim, para a gente, né, tomar como base e formar opinião. E como que é bom a gente ouvir as pessoas, né, rapaz? Ó, isso é muito legal. Aliás, tem 2 ouvidos, né? Ô, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também titular dessa bancada, sempre bom contar com você. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Saudações, Beto. Aí, Beto, de novo, saudações. Saudações com reverb. Diz ele que é saudações com reverb. Pra dar... Rapaz, eu não aguento isso não, bicho. Ó, é muito sofrimento pra mim. É isso, Cristiano, todo dia. Depois eu vou lá conversar com você. Olá, bom dia, Cristiano. Bom dia, Igor. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco, uma gama variada de assuntos nesses 3 próximos blocos, né? Os 2 são assuntos do momento, né, do ano, né? Eleição e Copa do Mundo, né? Vamos falar um pouco de NBA também. Igor não acompanha mais tanto, mas sei que o Cristiano gosta. A gente troca impressões de vez em quando, né? Porque nós somos irmãos, né? E bom dia, sobretudo você, ouvinte, né, que nos acompanha pelo streaming, como telespectador, aí no Facebook, no YouTube. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos vendo pela Plana TV, né, pode estar nos vendo à noite, pode estar nos vendo à tarde, nos reprises do programa. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, os motoristas de aplicativo, os taxistas. Não chega a ser bem uma categoria, mais uma condição, professores que vão aí levar os filhos à escola com rádio sintonizada na 98.3. E os professores, estamos aqui hoje um professor, o Igor, que representa aí a categoria tão importante e, infelizmente, no Brasil, pouco valorizada, né? Gente, vou conversar com o diria o sábio filósofo pelo começo. Não se fala muito, até amanhã, não se fala muito em outra coisa, mesmo a eleição está numa segunda ordem, né? Afinal, em outubro, primeiro turno vai ser daqui a exatos 3 meses, 23 dias, mais 45 minutos para abrir as urnas. Eu gosto de fazer a conta das horas e dos minutos também. Brasil e Marrocos, né? Apesar do Marrocos vir desfalcado,
ninguém tem dúvida pela classificação na última Copa do Mundo, 4º lugar. Perdeu apenas para a França na semifinal e disputa o 3º e 4º lugar para a Croácia. Perder para a França e para a Croácia, campeã em vice de 2018, né? Desdouro para nenhuma seleção do mundo, né? Muito forte, jogadores jogando nos principais clubes europeus, né? Tem o melhor lateral direito do mundo, Hakimi. E um Brasil, ao que parece, Ancelotti treinou muito a formação que ele parece mais gostar, com 2 no meio de campo e 4 atacantes. Ele vai botar Paquetá, né? Vai botar Paquetá um pouco mais avançado, não como vem jogando no Flamengo. Paquetá varia no Flamengo, joga de segundo volante, joga de terceiro homem aberto ali pela direita, né? E parece que é com essa formação que ele vai no lugar do Botafogo, ponto direita, qual é o nome dele? Fugiu o nome agora, o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique. Parece que o Paquetá vai fazer essa função mais avançada pela direita, né? Mas fechando um pouco mais, compactando um pouco mais o meio de campo. E na frente, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Bem, qual a expectativa de vocês para o jogo de amanhã, né? E para o Brasil na Copa do Mundo, aí, em 3 países, nos Estados Unidos, México e Canadá. Começa pela ordem alfabética com o Cristiano. Acho que Brasil-Marrocos é o jogo mais difícil, né? É previsto como o jogo mais difícil da primeira fase, né? Marrocos fez uma bela, como você já citou, fez uma bela campanha na Copa passada, chegou às semifinais, manteve o bom desempenho nesse ciclo, foi vice-campeão agora da Copa Africana, acabou se tornando campeão por uma manobra no tapetão, porque Senegal ganhou o título, aí tiraram o título do Senegal por ter ameaçado se retirar de campo por um pênalti polêmico no final do jogo, né? Mas foi vice-campeão no campo, campeão na estatística, no tapetão. Eu acho que é o jogo mais difícil dessa primeira fase, porque depois nós vamos ter Haiti, que é uma seleção tecnicamente muito inferior, não era nem para estar na Copa, só está na Copa porque são 48 seleções, houve esse acréscimo, esse grande acréscimo agora, né, de 32 para 48 seleções, então entraram muito mais seleções, e as eliminatórias da CONCACAF não tiveram nem Estados Unidos, nem Canadá, nem México, que são os países sede, já estão classificados. Então, além de serem mais vagas, as três principais seleções não estavam na eliminatória. Então, a Haiti entrou meio pela janela aí. E depois tem a Escócia, que pode ser um jogo duro também. Eu acredito que o que vai definir, talvez, o campeão do grupo do Brasil vai ser esse jogo de amanhã, né? E o Brasil tanto pode ganhar, como pode empatar, como pode perder. Não vejo o Brasil como um super favorito contra o Marrocos. Com relação à expectativa da Copa, a gente teve um ciclo aí de 4 anos que praticamente não houve renovação, um ciclo muito confuso, com vários técnicos, Fernando Diniz, Dorival e, por último, o Ancelotti. Você vê a repetição, como o Nogueira já citou aí mais cedo, uma repetição, são 18 jogadores, Nogueira? Titulares 8. Titulares 8. E quantos jogadores se repetem de 22 para 26 da convocação? Você tem esse número aí? Tem que ver. Então são 8. De um time que fez uma má campanha em 22. Né? 22 o Brasil não fez uma boa campanha. Foi eliminado pela Croácia ali com empate, mas o Brasil perdeu para Camarões em 22. Né? Fez a primeira fase de grupos ali, não foi muito boa, ganhou da Sérvia de 2-0, ganhou da Suíça apertado de 1-0, perde de Camarões no jogo que bota os reservas. Aí pega a Coreia do Sul, pega o asiático. Quando o Brasil pega asiático ou africano, normalmente nas oitavas, ele passa bem, passou por 4-1, e depois é eliminado pela Croácia. E se você for olhar desses 8 titulares que estão repetindo aí, a Alisson, o auge dele foi no ciclo passado, que ele foi o melhor goleiro do mundo e tal. Ele já está, né, mais velho, está com 33 anos, ainda está no Liverpool, mas já está numa fase, já passou a fase do auge dele. O Danilo,
Ele joga de lateral, joga de zagueiro, mas já está longe do auge dele. Ele está em fim de carreira, né? O Gabriel Magalhães e Marquinhos formam, né, tá vendo, uma dupla de zaga muito forte. O Gabriel Magalhães vem jogando muito bem, o Marquinhos é o titular do PSG, embora tenha cometido vários erros recentemente, ainda é titular do PSG. Não foi bem na final do Mundial do Intercontinental lá contra o Flamengo, fez um pênalti completamente necessário na Arrascaeta, perdeu um gol ali na pequena área. Agora, no último jogo do Brasil contra o Egito, ele entrega um gol ali para o Egito, então comete alguns erros. O Alexandre está em final de carreira, não é titular garantido nem no Flamengo. Muitos rubro-negros preferem outro jogador, até conversando com a Luiz ontem. Ele preferia o lateral que veio do Fluminense, como é que é o nome? Beijinho. Ayrton Lucas. A Luiz preferiu o Ayrton Lucas hoje no lugar do Alexandre. O Alexandre não é unanimidade no Flamengo, não é titular garantido no Flamengo. Tem o Casimiro, que também está em fase final de carreira, já passou do auge, já foi do Real para o Manchester, agora do Manchester United está indo lá para os Estados Unidos, quer dizer, um fim de carreira também. Bruno Guimarães, que vem bem no Newcastle. O Paquetá, que também já passou do auge da carreira dele, né? Já retornou ao Brasil, está no Flamengo, mas já saiu da Europa. E tem o Rafinha e Vini Júnior em grande fase lá nos clubes, mas que não repetem o mesmo futebol na seleção, e o Matheus Cunha, que vem bem também. Mas se você for olhar, é a repetição de um time que não foi bem na Copa passada. Então, você vê que não foi um trabalho bem feito nesses 4 anos, e você vê que não tem renovação, né? Você está repetindo vários jogadores, você não teve uma renovação. Embora tenham várias gratas novidades aí, como o Ryan, tem o Luiz Henrique, tem o Endo, que infelizmente não vai ter o Estevão, tem uma garotada surgindo, mas pouca renovação. Então, minha perspectiva é de uma Copa mediana do Brasil. Acho que o Brasil entre as principais forças ali, talvez a quinta ou sexta. Acho que França, Espanha estão bem acima. A Argentina tem Messi, é atual campeão mundial. Portugal com vários valores, vários jogadores muito bons espalhados pelos principais clubes do mundo, da Europa. E tem a Inglaterra com um bom time. Você pode questionar, para mim, no meu ponto de vista, se a Inglaterra é a quinta, o Brasil é a sexta, se estão os dois ali na quinta. E tem a Alemanha com uma renovação peso da camisa. Mas acho que o Brasil está atrás dessas seleções. Pode ser campeão mundial? Pode. A Copa são 8 jogos, é um tiro curto, né? Você pode ter sido campeão. E se fosse pontos corridos, o Brasil não seria campeão. Não tem elenco para ser campeão. Mas a Copa tem o peso da camisa, pode ser. Quanto a Marrocos, prevê um jogo duro, de prognóstico indefinido, e acho que o desempenho do Brasil na Copa tende a ser ali mediano, talvez chegar até as quartas, dependendo do confronto 32 avos ali. Quem vence vai vir Japão, vai vir Holanda, depende de como o Brasil passar, mas não prevejo uma Copa fácil para o Brasil, não. Arrisca placar, Brasil e Marrocos? É um mero chute, assim. Eu acho que pode ser. Eu acho que é um jogo difícil, de diferença mínima ali, mas pode ser para um, para outro, como pode ser um empate. Se tivesse que apostar, se eu fosse, não aposto, né? Se tivesse que apostar, apostava no empate. Igor? Desculpa, Igor, perdão, são 15 jogadores totais que sobreviveram a 2022 e estão na seleção. Desculpa, Igor, perdão. Nada que isso. E seria mais, né? Porque o Rodrigo está machucado, né? Provavelmente estaria também na seleção. Tem mais alguém machucado? O Militão. Eu concordo basicamente com tudo que o Cristiano falou. Acho que assim, o ciclo muito ruim coincide com o caos administrativo ali dentro da CBF, né? O Ancelotti, que chega como solução, eu acho que ele em parte foi causa do problema, né? Se a gente lembrar, aquelas trocas sucessivas de treinadores era uma espécie de band-aid ali e uma forma de ganhar tempo até o Ancelotti decidir se ele viria ou não, acabar os compromissos lá com a Champions. Então, assim, embora ele tenha surgido como solução, acho que ele também foi parte do problema, não por culpa dele, a decisão de esperar foi da CBF, né? Mas acho que isso atrapalhou bastante o ciclo, que, se a gente lembrar, né, foi muito ruim em termos de resultado. Várias derrotas da seleção, derrotas históricas, como aquele jogo
contra a Argentina, né, que ficou famoso pela entrevista do Rafinha, e fomos humilhados em campo. Mas eu acho que assim, talvez o grande problema que eu enxergo olhando de fora a seleção é a dificuldade, eu acho que a gente tem de pensar em qual é a seleção. A gente não sabe qual é a seleção, né? Não consegue imaginar nem exatamente a formação tática que essa seleção joga. Porque na época do Tite, tudo bem que foi um ciclo muito longo, né? Acho que o Tite ele ficou quase 8 anos. Eu estava dando uma olhada aqui nos números. Era uma seleção muito segura, né? Estava procurando aqui. A seleção, sob o comando de Tite, marcou 174 gols, sofreu 30 gols. É uma relação muito positiva. Mas a gente tinha uma noção assim, de qual era a seleção titular e a formação, pelo menos. Então você fala assim, vai sair, como a gente estava falando agora, vai sair o Luiz Henrique, vai entrar o Paquetá. Mas ele vai entrar para fazer o que o Luiz Henrique faz? Não, ele vai entrar onde? A gente não sabe, porque a gente não sabe qual é a formação que a seleção vai jogar, não sabe ali a estrutura de jogadores. Então acho que isso não é apenas um problema para nós que estamos de fora, mas me parece um problema também para o treinador, porque eu acho que nem ele tem uma noção muito clara de qual é o time e qual é a formação tática que ele precisa levar a campo. Isso, obviamente, por conta desse ciclo muito irregular, que foram testados muitos jogadores diferentes, muitas formações diferentes, e olhando especificamente para a estrutura da seleção, realmente acho que o grande problema é aquela zona defensiva, quer dizer, tem problema de parte a parte, né? Realmente a zona defensiva ela é uma zona que hoje é muito envelhecida, né? Alexandro e Danilo, que estão longe do prime deles, isso traz uma insegurança. O Marquinhos, que se repete do ciclo anterior, ele realmente vem de muitas falhas. E o Gabriel Magalhães acabou de perder o pênalti da final da Champions, então não sei qual é o peso psicológico de eventualmente a gente tomar um gol. Imagina, toma um gol de Marrocos nos primeiros minutos, como que a seleção responde? A gente viu esse problema gravíssimo lá contra a Croácia, né? A seleção desmontou psicologicamente. Tudo bem que na prorrogação, com o jogo ganho, você tomar um gol de empate com a bola desviada ainda por cima, no contra-ataque que não era para ter sido daquela forma, enfim. Mas acho que isso pode ser um problema. Agora, Copa do Mundo é tiro curto, né? E acho que você tem muito daquele espírito que a gente vê recorrentemente de Libertadores, né? Você pega, às vezes, um time não muito expressivo, mas que entra muito aguerrido, muito comprometido. Às vezes é uma bola que espirra, que vai, bate e depois segura a partida. Então não estou pessimista em relação ao Brasil, mas sem dúvida não está ali no top 3 favoritos. Acho que França e Espanha realmente são as que despontam. Eu acho que a França, inclusive, bem mais que a Espanha. Um time muito forte, muito jovem, muito habilidoso. Em relação ao Marrocos, né, sem dúvida, o jogo mais difícil da fase de grupos. Acredito na vitória do Brasil, pela tradição, pela qualidade ofensiva, né, que a gente potencialmente tem. São jogadores muito bons ali na frente. Marrocos vem, acho que, com mais problemas que o Brasil para essa partida. E acho que a gente passar em primeiro é essencial pelo chaveamento, né? Se eu não me engano, a gente tem ali prováveis adversários. Japão, que deu uma virada na gente, mas não parece ser algo que assim, aconteceria sempre, né? Foi um ponto fora da curva. E Holanda, né? Que é sempre uma batalha dificílima para o Brasil em Copas. E passar em primeiro ali, eu acho que deixa a gente muito mais tranquilo nesse chaveamento. Placar, Igor, você arrisca o placar? Eu vou chutar aqui um 2-1 para a gente. 2-1. Só umas coisas. O Brasil teve, além no ciclo de pós-Tite, além de Diniz, de Dorival e agora de Ancelotti, teve Ramon Menezes também. Então, pior a situação mesmo, foram 4 treinadores. Mas a grande polêmica dessa seleção dividiu bastante as opiniões da crônica esportiva, da crônica especializada que acompanha o dia a dia de futebol, a população, a torcida de maneira geral, foi a convocação do Neymar. Agora não adianta mais falar, está convocado, ponto, está resolvido, né? E é prerrogativa do treinador convocar ou não, né? Poderia ser como na NBA, que recorre, às vezes, à eleição direta da torcida para você convocar. É uma fórmula. Não sei se no Brasil daria muito certo, mas, enfim.
O fato é que Neymar não vai estar no jogo de amanhã, né? Ele ainda voltou a treinar com bola, mas só espaço fechado, não voltou a campo treinar com bola ainda, né? Não vem de uma fase boa no Santos, e há anos que o Neymar que se fala, o Neymar que está grudado no imaginário popular, ele não está presente em campo pelo menos há uns 2, 3 anos, né? Esse Neymar não existe mais há alguns anos. Neymar saiu do Al Hilal, segundo o técnico Jorge Jesus, que fez grande sucesso no Flamengo, porque não tinha capacidade atlética de seguir o treinamento com seus pares, né? Enfim, e como lembrou PVC na convocação, perguntou a Tchalotti, Neymar fez 13 jogos pelo Santos em 2026. João Pedro fez 13 gols na Premier League nesse ano, e João Pedro ficou para ir Neymar. O que vocês esperam de Neymar, né, de fato, para além do imaginário, nessa Copa? Começa agora por Igor, que eu sei que é o Neymar Zete, vai botar o Neymar lá em cima. Eu esqueci minha faixa 100% Neymar, que a Luiz gosta, que eu coloco, mas amanhã eu vou colocar, eu vou mandar uma foto para ele. Mas brincadeiras à parte, assim, há pouco tempo antes, antes da convocação, eu tinha migrado para o lado que achava que Neymar não deveria ser convocado. Depois eu fui convencido com alguns argumentos a respeito dessa convocação. Em termos de expectativas, eu acho que assim, realmente não dá para confiar que o Neymar ele teria um protagonismo nessa Copa. Acho que muito pela condição física, acho que isso realmente é a grande fragilidade dele. Muitos falam, né, da falta de dedicação do Neymar e tal. Não sei até que ponto isso realmente tem um peso. Ele se lesionou muito, né? Ele nunca teve um físico muito vigoroso. Ele era muito habilidoso, muito rápido, mas acho que muito pela juventude dele. Conforme ele foi envelhecendo, né, esses reflexos eles vão diminuindo, é natural. E acho que realmente é uma fragilidade física. A gente tem vários casos, né, de jogadores que se lesionavam muito e depois de alguma lesão que eventualmente nem parecia tão grave, o jogador ele não volta a mesma coisa, né? O corpo cria essas compensações por conta da lesão, né? Ronaldo, o fenômeno, é um caso totalmente à parte, né? A maneira como ele se recuperou, mas ele sempre teve um vigor físico muito grande, era a característica dele, e essa não era muito a característica de Neymar, né? Bom, então, assim, acho que a fragilidade física dele é um ponto muito negativo, porém, dado que em termos de habilidade ele é absolutamente fora da curva, mas mais que isso, acho que o que pesou muito na convocação do Neymar é porque o Neymar da seleção, ele sempre foi o Neymar do clube. Então, assim, você viu o Neymar nos clubes, você esperava o Neymar fazendo a mesma coisa na seleção, e você não só esperava como ele fazia. Então, assim, ele conseguia produzir na seleção de uma forma muito parecida, e às vezes até melhor, né, dependendo da fase que a gente avaliar, do que ele fazia no Santos, no Barcelona, no PSG. O Al Hilal, ele se machucou muito, né, jogou muito pouco no Al Hilal, se machucou até na seleção e voltou lesionado para o Al Hilal. Então acho que não dá para comparar, mas tradicionalmente ele jogava muito bem na seleção. Não sentia o peso da camisa. E você não vê isso nessa geração, extremamente habilidosa, né, da qual se espera muito. Você tem ali o Endrick, que talvez seja o melhor exemplo, né, de alguém que não sente, parece não sentir o peso da camisa, mas é muito jovem, não teve tanta oportunidade, não foi testado. Agora, Vini Júnior, Rafinha, são os grandes expoentes assim, de qualidade técnica, nunca apresentaram na seleção de forma recorrente um nível que a gente observava no clube. Então, assim, acho que ele é um jogador que pode resolver um determinado jogo. Não, acho que dificilmente jogaria o jogo inteiro, né? A gente vê no Santos, né, jogando no Campeonato Brasileiro, que é um nível bem diferente de uma Copa do Mundo. A dificuldade que ele tem de fisicamente render bem o jogo todo, mesmo quando ele joga o jogo inteiro, acho que ele poderia ser uma solução temporária, né, de um jogo apertado, entrar para tentar resolver, e acho que ele tem essa capacidade de resolver, mesmo com menor vigor físico, por esses motivos, né, uma extrema habilidade técnica e uma recorrência de boas atuações dentro da seleção.
Só para finalizar, assim, se fosse uma convocação de 22 jogadores, talvez o Neymar tiraria o espaço de um outro jogador. Mas eu acho que uma demonstração clara de que o Neymar ele não atrapalhou a convocação foi agora, quando o Wesley foi cortado e a gente chamou um volante, né, o Ederson, para poder cumprir essa vaga que ficou, suprir essa vaga que foi aberta. Eu acho que se o Neymar tivesse tirado, por exemplo, a vaga do João Pedro, né, que foi muito bem, por exemplo, no Mundial do ano passado, mas não sei se conseguiu manter essa regularidade que a gente, esse nível técnico que a gente observou, eu acho que o João Pedro teria sido chamado, né? Ou o Pedro do Flamengo, né? Acho que falta a seleção um centroavante melhor, mas acho que não foi o caso. Acho que na cabeça do Ancelotti ele sempre esteve ali, né? Se ele não tivesse lesionado totalmente, ele sempre esteve ali no rol. E assim, só de fato agora para finalizar, acho que a situação semelhante ao que a seleção de Portugal e a Argentina, as populações veem em relação a Messi e Cristiano Ronaldo. Foram jogadores tão importantes, tão relevantes, né? Messi, acho que muito superior superior a Maradona, Cristiano Ronaldo, sem dúvida, a maior estrela da história de Portugal. E acho que depois de Ronaldo e Ronaldinho, o Neymar é quem ocupa essa posição. Acho que é justo que a gente tenha na Copa uma figura desse calibre, se puder ser relacionado e puder atuar, ainda que por poucos minutos, você precisa dessas pessoas dentro do grupo e como ali uma carta que você possa lançar. O Cristiano também lembrar, eu esqueci de falar, acabei esquecendo de falar de Wesley, né? Um desfalque muito sentido, até porque é o único lateral brasileiro hoje. Como eu dizia em conversas, e Cristiano botava questões, eu falava, vai explodir, joga bem no Roma nas duas alas, na ala direita e na ala esquerda, e a gente não tem nenhum substituto à altura. Quer dizer, além da questão do Neymar, o Wesley também, por favor, Cristiano. Não, o Wesley com certeza. Eu estava enganado, né? Não via esse futebol todo, você falava realmente, e vai muito bem no Roma, né? Na liga italiana ali. Não é a primeira liga do mundo, né, mas é uma liga forte e ele está indo muito bem. E também, assim, o Wesley longe dos nossos melhores laterais direitos, que nós já tivemos o prazer de ver, talvez Igor não tanto, mas a gente teve prazer. Carlos Alberto a gente ouviu falar, né, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, né, Nilson Santos, a gente ouviu falar, mas a gente viu jogar Leandro, Júnior, Branco, Cafu, Jorginho, né, Roberto Carlos, Marcelo. Eu acho que o Wesley não está nesse patamar desses outros laterais, mas era de longe o melhor lateral que a gente tinha. Até porque os outros o Danilo, que estão em fim de carreira, já estão longe do seu auge técnico. O Douglas Santos, eu realmente não conheço muito dele, vi jogar um jogo ou outro, ainda não conheço muito. Eu acho que o Wesley vai fazer muita falta. É uma pena, é um garoto, primeira Copa, um lance ali contra que ele esticou um pouco a perna, uma lesão ali na virilha do Tô, e aí não tem para onde correr mesmo. Vai fazer falta. Com relação ao Neymar, assim, só com relação àquela questão dos 13 gols do João Pedro, eu fiquei em dúvida quando você falou, eu chequei na internet que foram 15, na verdade. A pergunta do PVC ali é que o Neymar fez 15 jogos e o João Pedro fez 15 gols. Não, foram 15. Eu fiquei na dúvida e chequei na internet aqui. O Neymar, se eu sou o Ancelotti, eu levava também. Porque o Ancelotti acabou de renovar o contrato. Vai ficar mais 4 anos aqui, 5 anos, talvez um outro, além de um outro segundo de Copa, possa ficar mais. Ele ia ficar sendo questionado a vida inteira que não levou o Neymar, então era melhor levar o Neymar. Tecnicamente, pelo que o Neymar apresentou nesse ciclo, não tem absolutamente nenhum justificativo, porque o auge do Neymar vai ser no ciclo da Copa 2018. Foi o auge técnico do Neymar lá no Barcelona. Ele fica no Barcelona até 2017, faz uma brilhante Champions ali, e toma a decisão equivocada, ao meu ver, esportivamente, financeiramente, certamente deve ter ficado mais rico ainda, mas de sair do Barcelona e ir para o PSG. Ele queria ser a estrela da companhia e no Barcelona ele tinha sempre o Messi ali a ofuscar ele. E aí ele já atinge o auge ali para a Copa de 2018, depois vem declinando, ainda está no PSG na Copa de 22, mas
Nesse ciclo, agora ele sai do PSG, vai para o Al Hilal, já vai para um futebol de nível inferior, de jogador que está em fim de carreira. É um futebol que paga muito bem, futebol árabe, mas é um nível bem mais baixo. E não consegue, como o Igor já comentou aqui, não consegue, né, performar, jogar no Al Hilal, as voltas com lesões. Ele tem, em 2 anos de Al Hilal, 7 jogos e 1 gol. 7 jogos e 1 gol. E aí depois vem para o Santos, já em final de carreira, e também não consegue aqui no Santos repetir o Neymar que já foi. Ele tem até um brilho na fase final do Brasileiro do ano passado, que ele salva o Santos do rebaixamento. Nos últimos jogos ali ele vai bem. Mas quem vê Neymar jogando, eu vi alguns jogos de Neymar pelos campeonatos esse ano, ele realmente, como o Igor também já citou, ele não tem mais condição física, e aí até que acaba faltando. Ele não consegue mais fazer as jogadas que o diferenciavam. Então, assim, tecnicamente, pelo futebol apresentado nesse ciclo, eu não vejo nenhuma justificativa para o Neymar estar na seleção. Mas são 26 convocados, como o Igor também já citou, tem uma margem maior. Eu acredito que João Pedro, pelo que fez nesse ciclo, especialmente nessa reta final, merecia estar na seleção. Talvez o único questionamento que eu faço aí ao Ancelotti, também não vejo nenhum outro grande nome que ficou fora, assim, seria o João Pedro, que foi bem no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes lá da FIFA, entrou ali nas quartas de final contra o Palmeiras, decidiu o jogo contra o Fluminense na semifinal, e foi bem também na final lá contra o PSG, e fez uma boa temporada no Chelsea. Talvez ele tenha afundado junto com o Chelsea ali, né, porque a galera que estava no Chelsea, o Andrei, o Chelsea não fez uma boa campanha esse ano. Então, talvez ele tenha caído junto com o Chelsea, embora ele tenha feito gols e tenha desempenhado bem o papel dele, né? Agora, tem um outro lado também que eu acho que conta muito, que é o ânimo dos jogadores, que muitos desses jogadores têm Neymar como fãs, são jogadores novos, que o grande ídolo deles foi o Neymar, não pegaram ali a geração, obviamente, das 70 nem pensar, nem a geração de Zico, nem pegaram a geração ali de Romário, nem de Ronaldo, Ronaldinho. Então, o grande ídolo deles é o Neymar. Então, ele é muito querido pelos jogadores. Tanto é que o próprio João Pedro ficou pedindo a convocação do Neymar, depois foi zoado por isso, né? Pediu tanto que ficou sem a vaga. E tem o ânimo da torcida brasileira. Você vê na própria convocação ali, já tem uma festa quando o nome de Neymar é anunciado. Você vê várias pessoas mais novas, da juventude, que são fãs do Neymar, queriam ver ele na Copa. Você vê as crianças, que o Neymar é engraçado, que ele não é um cara, não tem um perfil família, assim, né? Longe disso, é um perfil mais de ostentação, de boate, de balada. Mas ele tem um carisma com as crianças. Tem umas coisas que não se explicam, né? Bolsonaro é um cara carismático. Neymar é um cara carismático. Ele é carismático. Então a criançada, as minhas meninas mais novas aqui, vibraram. Neymar, Neymar, Neymar. Porque ele é um ídolo dessa garotada também. Então tem esse lado de trazer um pouco da torcida junto com o Brasil, e isso tem uma influência positiva. Gente, o tempo está, como diria Nogueira, dá para fazer uma série do Netflix, né? Antes de começar a bola rolar amanhã. Mas o tempo está acabando, tem um assunto para a gente tratar, né? Eu vou falar... Igor, se quiser, comenta. Eu sei que Igor não acompanha mais basquete há algum tempo, mas eu e o Cristiano acompanhamos. Igor falou que nasceu em 88, é isso, Igor? 88. Então, eu comecei a acompanhar basquete em 87, quando a Bandeirantes começou a transmitir basquete da NBA. Foi quando eu comecei a acompanhar basquete, e por conta do Lakers, do Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, que eu peguei o final de carreira, e James Rhodes, que era o Big Three daquele time, né? 5 vezes campeão da NBA, eu me tornei Lakers. Estamos diante de quem gosta de basquete que acompanha, é um momento histórico, né? Muito histórico. Conferência Oeste reconhecidamente mais forte a Conferência Leste, né? Estados Unidos é um país de costa a costa, tem litoral com os 2 oceanos, né? O Atlântico e o Pacífico, então eles dividem por costa.
O San Antonio Spurs, com uma estrela que aponta ser o cara do futuro, né? Alguns acham até que pode se ombrear na história a Michael Jordan, LeBron James e outros tantos falados aí, como o próprio Kareem Abdul-Jabbar, como grande jogador da história da NBA e tal. Que é o Victor Wembanyama. É um time muito jovem, né? E chegou como franco favorito. E, no entanto, está tomando 3-1 do New York Knicks, que é o time de Cristiano. Aí o que Igor é para Neymar, Cristiano vai ser para o Knicks, né? Que é um time, assim, o Knicks é engraçado. O Knicks talvez seja, em termos de popularidade, conhecimento, a terceira franquia da NBA. E só tem 2 títulos, né? Acho que a primeira sempre vai ficar entre o Lakers e o Boston Celtics, né? Mas o Knicks, em conhecimento, é terceira, por ser o time de Nova York, que é tido como capital do mundo, né? Mas não ganha desde 73. Cristiano é tão pé frio que ele é Knicks, e no ano que ele nasceu, o Knicks nunca mais ganhou nada. Mas pode ser que ganhe agora. E tudo indica que sim, tá um jogo só da taça. E a única vez que um time reverteu 3-1 foi justamente o Cleveland Cavaliers de LeBron contra o Golden State Warriors de Stephen Curry. Como é que você vê como torcedor e como torcedor também? E outra coisa, fez a virada no jogo 3, a maior virada de 80 anos de NBA. A NBA começa em 46, no ano seguinte à Segunda Guerra Mundial. Nesses 80 anos, é a maior virada da história, 29 pontos, playoff da história da NBA. Ou seja, os deuses parecem estar conspirando. Como é que você vê como torcedor, Cristiano, mas também como amante do basquete? É um momento histórico. Quem está acompanhando as finais da NBA, nós estamos vivendo a história. E é legal que a nossa geração, Igor também pegando um pouco, a gente tem o prazer de ver em vários esportes a história sendo escrita, vários grandes expoentes do esporte. A gente, né, teve aí Ayrton Senna, teve o Schumacher na Fórmula 1, teve o Lewis Hamilton na Fórmula 1, tem chegando o Verstappen agora. Você vê no basquete, a gente viu o Michael Jordan, tem o Wembanyama chegando agora, teve o Curry, teve Magic Johnson e Larry Bird, eu peguei pouco ali, né? Era mais novo. Então a gente tem o prazer de ver, a gente teve Messi, Cristiano Ronaldo, Romário, Zico, Maradona. Então você tem vários expoentes, a gente tem esse prazer de ver a história sendo escrita. O Knicks não fez uma... Assim, eu sou Knicks desde 95, na verdade, né? Quando eu fui a Nova York a primeira vez e vi um jogo lá e passei a gostar do Knicks. E passei a acompanhar basquete por causa de um ídolo, Michael Jordan, né? No primeiro tricampeonato ali do Chicago Bulls, 91, 92, 93, eu estava torcendo pro Bulls, né, naquela série. Depois me identifico com o Knicks, que realmente acaba não ganhando mais nada, porque o Knicks, na verdade, em 94, ele é vice-campeão da NBA e perde pro Houston Rockets do Hakeem Olajuwon. E aí eu fui a Nova York logo depois disso. E aí o Knicks faz mais uma final ali em 99 pro San Antonio, toma uma carroçada de 4-1, né, o início da dinastia do Tim Duncan no San Antonio Spurs. Final essa está se repetindo agora, 99 para 26, são 27 anos. E o Knicks não se classificou ali como uma das melhores campanhas, né, do leste. E, se não me engano, foi a terceira ou quarta melhor campanha na fase regular do leste. Mas cresceu na hora decisiva, né? Cresceu na hora que importa, que é na hora dos playoffs. E teve uma série, começou difícil com o Atlanta Hawks ali, mas chegou a estar perdendo de 2-1, depois virou, ganhou de 4-2 e emendou ali, se eu não me engano, 3 vitórias seguidas, né? Ele passou depois pelo Philadelphia 76ers por 4-0, varreu o Philadelphia 76ers, fez a final de conferência com o Cleveland Cavaliers, ganhou de 4-0 também, e chegou a abrir 2-0 contra o San Antonio Spurs fora de casa, né? E depois perdeu o terceiro jogo, tá agora, né, ganhou o quarto jogo para 3-1 a final. É uma final muito equilibrada, você vê o equilíbrio dos placares ali, os jogos são decididos por detalhes, e normalmente na fase final do jogo, que é a fase onde o Knicks cresce, que é a fase onde o Jalen Brunson cresce ali,
É a fase onde o jogador decide, né? Onde o jogador diferente decide. E o San Antonio Spurs tem um bom time, tem uma estrela em ascensão que é o Wembanyama, mas que é muito novo e às vezes peca por essa imaturidade. Teve alguns jogos na mão ali, teve erros capitais bobos, né? Você teve um turnover do Wembanyama no antepenúltimo jogo, né? Jogo 3. Jogo na mão ali do Spurs. Não tem, não, então, pera. Jogo 2. Jogo 2. Que foi o 2-0. Né? Ele tem um turnover bobo, um erro infantil ali, e também não consegue converter a cesta decisiva. E nesse jogo 4 agora, chegaram a ter 29 pontos de frente, a maior remontada, a maior virada da história da NBA. Muito torcedor foi dormir, né? Porque 29 pontos, o Spurs jogando muito bem, mas depois o Knicks reage, o Spurs para, e o Spurs tem vários erros ali também no final. Inclusive tem uma cena viralizando, que é a cena que aquele Aaron Gordon, né? Me fugiu o nome do jogador do Spurs que erra a jogada ali, que o Knicks não converte, ele tenta uma bandeja em vez de segurar o tempo com a bola. E mostram uma jogada antiga lá do Ginobili, muito similar, e o Spurs tem a chance de fazer a bandeja, ele não faz a bandeja, volta, enrola com a bola, faz o tempo passar para ganhar o jogo. E foi um Spurs campeão, né? Mas o jogo a série está 3-1, né? Agora vai ter um jogo na casa do Spurs. Pode ser que o Spurs, que está moralmente muito abalado, o jogo vai ser amanhã, logo depois do jogo do Brasil. Então, mas tem, para quem é fã de esporte, vai ter uma maratona aí. Vai ter Seleção Brasileira, Brasil e Marrocos às 7, se eu não me engano, não é isso? Isso. E 9h30 vai ter Spurs e Knicks, no jogo que pode dar o título ao Knicks depois de tanto tempo, né? Eu realmente não vi o Knicks campeão. Sou Knicks, mas não sou, assim, eu vou torcer, normalmente eu torci pro Bulls, torci pro Golden State, quando eu vejo um time bom, assim, jogando um basquetebol bonito, com um expoente, eu acabo torcendo por ele, mas acho que finalmente o Knicks vai ter tudo para sair da fila, 3-1 para jogar fora, mas moralmente o Spurs está destroçado depois de perder esse jogo. Então tem grande chance de fechar em 4-1, ou se perder, tem ainda o jogo em casa no Madison Square Garden para fechar em 4-2. Vamos aguardar, mas quem não acompanhou ainda, vale a pena acompanhar. Tá passando na Amazon Prime. Igor, quer falar alguma coisa? Seria muita leviandade da minha parte, eu não tenho acompanhado nada, só de notícia, de manchete. Eu vi os cortes, na verdade eu vi um compacto ali dessa virada dos Knicks, absurdo, né, o que foi feito, mas tenho acompanhado zero a NBA, deve ter sido, para quem acompanhou isso em loco, deve ter sido extremamente interessante, né, assim, mesmo sendo acompanhando de forma afastada, eu tenho a dimensão de que fazer uma virada com essa diferença de pontos, né, dado que normalmente no basquete a gente tem a impressão de que assim, é lá e cá, né, ponto lá, ponto cá, ponto lá, ponto cá, você conseguir tirar uma diferença absurda dessa de pontos é algo absolutamente extraordinário, totalmente fora da curva, né? Ainda mais numa série de finais. Tem um vídeo que eu acho que mandei pro Cristiano, quando estava primeiro tempo, o Santoro massacrou, né? Aí tem um jogador aqui nos famosos, né? Eu adoro basquete. Spike Lee é o mais emblemático torcedor. Spike Lee é hoje, há algum tempo, aliás, pro Knicks, o que Jack Nicholson foi pro Lakers, né? É o torcedor, a cara da torcida. Mas também Ben Stiller, Adam Sandler, que é basqueteiro, né? Spike Lee estava no treino da seleção ontem. Olha aí, olha os sinais aí. Tinha um Chamelei e assim, a cara deles, quando tá tomando 29, aí depois o cara aparece pulando, gritando, quando vira. E virou é impressionante como o basquete é popular. Parou Nova York. Né? Embora também com cenas ruins. Teve de briga, agressão do torcedor do San Antonio, né? Pô, é lamentável. Virou Paris, né? Virou Paris. Cara, tipo isso, cara. Não teve quebra de Paris com o PSG, né? Mas assim, teve agressão. Clássico carioca raiz na época do Maracanã 280 ali. Você sai do jogo com camisa, entrava no ônibus, salve-se quem puder. Mas eu lembrei, eu pesquisei que o nome do jogador que fez o erro é o De'Aaron Fox, que foi o que
teve a chance de matar o jogo ali, segurando a bola, tentou a bandeja e foi. Tá todo mundo gritando ele. Aaron Gordon do Denver Nuggets. Agora, detalhe, falando de pé frio, o único jogo que o Knicks perdeu das finais, quem estava presente para torcer? Donald Trump. É o novo Mick Jagger aí. Isso eu falando que a NBA é meio esquerdista, porque foi vaiado. Ele só falou, né, que ele foi vaiado, né, quando mostraram ele lá e tal. Nova York é um estado democrata, né, então... E ele tá longe da popularidade, da boa popularidade, né? Tá com 36, 37, não sei, 34. As grandes cidades dos Estados Unidos são democratas. Sim. Kamala ganhou bem em Houston, por exemplo. Kamala ganhou bem em Miami, por exemplo. As grandes cidades são democratas. As cidades médias e pequenas é que transformam estados republicanos como Texas, como Flórida, né? Os democratas ganham sempre nas grandes cidades, quase sempre. Gente, que a conversa é boa, são 7h56, tanto é que a hora voa, né? Não para. Precisamos fazer uma pausa aqui para a gente mudar também esse rumo da prosa, essa conversa aí pro lado da economia. Temos aqui um empresário e um especialista em finanças, para a gente fazer uma avaliação. Antes de encerrar, se tiver virada, você vai voltar ao programa, né, Cristiano? Tiver virado os Spurs? Não é impossível, é improvável, não é impossível. Volto. Mas eu acho que o Knicks está com a mão na taça. Pode perder? Pode perder. O Golden State perdeu para o Cleveland, a única na história, com 3-1, né? Lá em 2016 ou 2017, estou em dúvida agora. Mas é muito improvável, até porque tem um aspecto moral no embate, qualquer combate, tem um aspecto moral. Você que botou 29 pontos, quando você toma essa virada, moralmente, você fica muito abalado. Tipo, sei lá, guardar todas as proporções. Aquela vantagem que o Botafogo botou em 2023, começou a perder ponto, moralmente o time afunda, no final foi para a Libertadores. Uma boa analogia. Ali a gente falou, né, tanto do psicológico. Não, vamos lá. Foram dois jogos assim, nesse mesmo ritmo aí. Que o Botafogo... O Cristiano falou muito bem, eu não tinha feito essa analogia, mas essa derrota do San Antonio na quarta-feira, parando para pensar agora, me lembrou muito que as duas viradas que o Botafogo tomou do Grêmio e do Palmeiras. Do Soares e do Palmeiras. Tinha música. Grêmio não. Soares e do Palmeiras, é verdade. Vamos. E tinha até musiquinha pro tapetinho, caiu no tapetinho, já era, que o Botafogo não perdia dentro de casa. Enfia a bola do Botafogo no tapetinho, pô. E só pra. Cristiano falou de grande geração de basquete, mas o gap dele de não acompanhar nessa época. Você fala desse pessoal, eles têm que botar Kobe Bryant e Tim Duncan nesse bolo também. Não, com certeza. Que foi a época que eu acompanhei menos, é verdade. Kobe Bryant e Tim Duncan. Eu acho injusto essa discussão de Jordan pulando para LeBron, você passar por Tim Duncan, você passar por Kobe Bryant, sobretudo. Acho injusto. Enfim. Com certeza. Bom, vamos lá, vamos pro intervalo e a gente volta virando a chave aí para esse assunto da economia e seguindo para falar de política também. Tem um comentário aqui no Face de um morador lá de Quissamã, ou de alguém falando aqui de Quissamã, o Flávio Vieira, tá falando que hoje é aniversário de emancipação política administrativa de Quissamã, 37 anos. Parabéns aí a Quissamã, nossa vizinha, gloriosa cidade aqui da gente. E hoje também é aniversário da cidade mais importante do interior do Brasil, né, do estado do Rio, e que sai do mundo. Hoje é aniversário de Italva. 40 anos de emancipação política administrativa. Então, hoje é feriado lá, é festa. Hoje é quibe de graça. Hoje é quibe de graça, metrô, avião, tudo que se tem lá hoje, transporte evoluído, essa coisa toda, é tudo 0800 hoje.
Gente, são 8 horas em Campos e a gente volta a seguir. Parabéns a Italva também, minha querida Italva. A partir de agora 8 horas, então 2 minutos, 3 minutos de intervalo, a gente volta daqui a pouco no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.